Olá a todos! Aqui é a professora Jéssica. Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu trago um resumo com os pontos principais que você deve saber em relação ao edital do processo seletivo simplificado para professores da rede estadual de São Paulo em relação à etapa da videoaula. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do material que eu vou apresentar aqui para vocês e eu vou dar um foco maior para o pessoal que vai prestar para professor de Educação Básica 1, os anos iniciais do ensino fundamental. E também eu vou deixar na descrição do vídeo um link com todos os vídeos que eu fiz sobre a questão da videoaula ano passado para o concurso de professor de ensino fundamental 2 e médio, que vai te servir também para esse processo seletivo simplificado. Lá eu tenho exemplos de videoaula de geografia, dos estudos de caso da educação especial, também entendendo alguns pontos do edital, roteiros de gravação, como fazer o upload lá no site da VUNESP, também ferramentas de como você vai gravar e editar, tanto no computador como também no celular. Eu pretendo também trazer outras ferramentas aqui para o canal em breve. Então tem bastante coisa que você já pode se apropriar aqui no canal em relação à videoaula. Eu vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo. Então vamos lá para o resumo dos pontos principais do edital em relação à videoaula que você precisa saber antes de começar a gravar e principalmente enviar a sua videoaula para não ter perigo de ser zerado. E como eu falei lá na análise do edital, não tem uma pontuação mínima. A videoaula vale de uma escala de 0 a 40 pontos. Juntando com a prova objetiva e os títulos que muitos não vão ter, já que é apenas mestrado e doutorado, a prova prática videoaula vai valer em torno de 40% aí da sua nota final, então é muito importante. Mas no edital aqui desse processo seletivo, não diz que tem uma nota mínima, precisa fazer 10, 20 pontos para ser classificado, pois esse processo seletivo ele é classificatório, ele não é eliminatório, mas é claro, é importante você tirar uma nota boa, de preferência a nota máxima, para que você possa ter uma boa classificação. Inclusive, no último concurso aqui do estado, eu tirei a nota máxima, 40 pontos. Inclusive, aqui no canal tem a videoaula que eu enviei para o concurso, que eu tirei 40 pontos. Eu também passei nas provas práticas da Prefeitura de São Paulo, tirando média acima de 90 pontos. Então, eu tenho uma certa propriedade aqui para falar com vocês. Então, vamos lá primeiro para o objetivo da videoaula. A prova prática é classificatória, como eu falei, não é eliminatória, e envolve a simulação de uma aula presencial para alunos do ensino básico, que deve ser gravada em vídeo de 5 a 7 minutos. Portanto, você não pode gravar menos de 5 minutos e nem acima de 7 minutos. Por exemplo, tudo que você gravar mais será desconsiderado e tudo que você gravar menos de 5 vai ter decréscimo da sua nota. Seleção do tema, outro ponto importante. Muitas pessoas estão me perguntando. Eu fiz o concurso ano passado, pessoal do Fundamental 2 e médio, os especialistas, ou então a educação especial. Eu posso pegar a videoaula do ano passado e enviar novamente? Depende, você precisa verificar no anexo 5 do edital as habilidades de cada componente curricular. Pelo menos do meu componente curricular de geografia, as habilidades são totalmente diferentes. Daí você precisa ver do seu componente curricular. Se existe alguma habilidade que é igual ao concurso, tudo bem. Agora, se as habilidades forem diferentes, você vai ter que gravar. Pois, se você gravar uma videoaula fora do tema do edital, a sua videoaula será zerada. Muitas pessoas
ano passado tiveram a videoaula zerada, principalmente pela questão que houve uma retificação do edital que mudou as habilidades e a pessoa não verificou a retificação e gravou o tema antigo. Acabou sendo eliminado. Inclusive, outro adendo, precisa acompanhar todo dia o site da VUNESP ou o Diário Oficial do Estado de São Paulo para verificar se não vai ter atualizações aqui desse edital. Por enquanto, não houve nenhuma retificação. Está valendo as habilidades lá do anexo 5. Então, você precisa verificar conforme o seu componente curricular, ou no caso do PEB 1, também tem lá os temas que estão dispostos, que eu vou mostrar daqui a pouco. A habilidade, que é de acordo com o currículo paulista, casado já vai estar lá indicado o ano que você vai trabalhar. Primeiro, segundo, terceiro, sétimo, oitavo, ensino médio e afins. Outro ponto importante é o formato da aula. A videoaula deve ser uma simulação onde os alunos são considerados presentes, mas não precisam aparecer fisicamente no vídeo. Então, não vai colocar alunos de verdade, criança, nem que for seu filho, não coloque na sua videoaula. Você vai fingir que eles estão lá. É uma encenação. Você vai ser uma atriz ou um ator. É mais ou menos isso. Se você tiver isso em mente, você vai se dar bem. Se vocês assistirem o vídeo com a aula que eu enviei para o concurso, lá vocês vão verificar que a todo tempo eu estou interagindo, entre aspas, com os alunos, estou falando com eles. Eu olho para a câmera como se eu estivesse com alguém na minha frente. E eu faço perguntas. Então eu falo: você da frente, você acha a aula que eu dei foi sobre a distribuição ali dos povos indígenas no território brasileiro? Então eu interagia, entre aspas, com os alunos, fazia a pergunta para a câmera. Você na frente acha que aqui em São Paulo tem indígenas? Você aí do fundo, você acha que qual região do Brasil tem a maior concentração de reservas? Daí eu rebato, como se tivesse alguém que tivesse respondido a minha pergunta. Ah, então você acha aí do fundo que a região com maior concentração de reservas é a região norte? Então eu vou interagindo com esse aluno fictício, fazendo a pergunta e já dando logo as respostas, como se aquele aluno tivesse lá. A aula deve ser direcionada aos alunos e abordar conteúdos teóricos e ou práticos relevantes à habilidade escolhida, evitando ser exclusivamente de resolução de exercícios. Então, nessa aula do concurso, eu primeiro falei o objetivo da aula, falei o tema, eu trouxe conteúdos, teóricos, por que hoje a população indígena é reduzida, daí eu trouxe o contexto histórico desde a colonização. Eu utilizei ali metodologias e recursos, por exemplo, geografia, eu utilizei os recursos de cartografia. Então, na minha aula, eu mostrei vários mapas. Com qual recurso eu utilizei? De preferência, não é obrigatório, mas de preferência um digital. Então, eu trouxe o meu tablet e no meu tablet eu mostrava os mapas, mas você pode projetar ou colocar numa televisão ou trazer o próprio mapa em si, enfim. A questão da lousa, aqui no processo seletivo não diz nada de lousa. Você pode gravar com cartaz mesmo ou nem utilizar nada, fica ao seu critério. O candidato deve ser o foco visual principal durante a gravação. Portanto, você não precisa ter uma televisão, ter a lousa, projetar numa tela, colocar um monte de enfeite, nada disso. O foco principal precisa ser você. Tanto que a todo momento o candidato deve aparecer, deve estar enquadrado aqui na câmera. Recursos de mídia. É permitido usar diversos recursos de mídia, mas o candidato deve permanecer em primeiro plano. Você pode incluir também um trecho de um vídeo, por exemplo. Na minha aula, eu quero passar para os alunos um trecho de um documentário. Você até pode, mas não ultrapasse 1 minuto, pois o foco principal é você dando a sua aula. A apresentação inicial.
Então, na minha aula, eu me apresentei, meu nome é Jéssica, eu fiz a saudação ali para a turma, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, olá. E eu também apresentei o objetivo da aula, no caso, a habilidade, o tema, né? E o objetivo do porquê daquela aula. Linguagem e apresentação. A aula deve ser em português, exceto para os professores de inglês, que vai mesclar partes em língua portuguesa e partes em inglês. A avaliação considerará a clareza da apresentação. Então, você precisa ter uma fala clara, uso de linguagem apropriada, portanto, você não vai falar como você fala com seus amigos numa mesa de bar, ou muito acadêmico, como se você estivesse dando aula em uma faculdade. Também precisa prestar atenção no tom de voz, então você precisa alternar calma, com mais entusiasmo. Então você não vai dar uma aula não tão entusiasmado demais, afetado demais e nem tão desanimado. E também as expressões corporais. Daí eu aconselho fazer gravando 100% você, igual algumas aulas que eu também gravei ano passado na época, aparecendo eu aqui na frente da lousa, e não assim como eu estou aparecendo para vocês no cantinho da tela e apresentando o slide principal, pois isso não dá para mostrar as minhas expressões corporais. Gestão do tempo. É fundamental uma boa gestão do tempo, com uma aula que tenha introdução, desenvolvimento, conclusão bem definidos. Portanto, na introdução eu preciso ser breve. Eu vou fazer a apresentação inicial, vou falar o tema, habilidade e objetivo, e eu já vou para o desenvolvimento, que nada mais é do que dar aula, dar o conteúdo. No caso, eu vou trazer o contexto, né, teórico, trazer exemplos, trazer análises, comparações, trazer os recursos, no meu caso, geografia, cartografia, mas, por exemplo, você é do Fundamental 1, aí da questão da alfabetização, vou trazer o recurso de um texto, de uma parlenda, de uma produção de texto, mas não fique preso só à questão do exercício. Também você precisa explicar a parte teórica. E depois, na conclusão, eu posso fazer um resumo daquilo que eu expliquei na aula, fazer uma pergunta final para o aluno para ter essa interação com o mesmo. E eu também posso dar uma continuidade na próxima aula, a gente vai aprender isso, ou para casa vocês podem fazer uma pesquisa. É importante vocês terem o respeito aos povos indígenas, sempre fazer um fechamento envolvendo o aluno nessa interação. E outra coisa importante, que é o principal, que também aqui no canal tem vídeo mostrando como fazer o upload no site da VUNESP. No caso, o envio da videoaula deve ser realizado entre os dias 14 de junho até o dia 12 de junho, que é o período de inscrições aqui do processo seletivo. Na área do candidato, selecionando o link, envio de documentos e fazendo o upload do vídeo. O vídeo, quando você fizer o upload, ele vai gerar um protocolo, mas não basta só o protocolo. Você precisa fazer o teste, clicar em cima e verificar se o vídeo está rodando para você, imagem e som. Se tiver, foi ok. Agora, se só está rolando a imagem ou só o áudio, ele vai corrompido para a VUNESP e você pode ser zerado. A videoaula deve ter entre 5 a 7 minutos de duração. O tamanho máximo do arquivo deve ser em até 1 GB e está em um dos seguintes formatos: AVI, MP4, MKV ou MOV. Se não estiver em nenhum desses formatos ou ultrapassar 1 GB, o arquivo também será corrompido lá na área do candidato. Verificar a qualidade do vídeo na plataforma após o envio para assegurar que não há problemas técnicos que possam afetar a avaliação. Isso está no edital. Então, a VUNESP, dessa vez, ao contrário do concurso, está deixando bem claro para o candidato verificar após o envio se realmente o vídeo está rodando para não ter problemas técnicos, pois o envio é de total responsabilidade do candidato.
Agora eu vou falar com vocês dos critérios que poderão zerar a sua videoaula, de acordo aqui com o edital. Primeiro, inadequação ao tema ou disciplina. Então, gravar tema que não está de acordo lá com o anexo 5. Se a aula não corresponde claramente à disciplina escrita ou se não apresentar uma aula característica dessa disciplina com conteúdo teórico e ou prático. Então, por exemplo, o PEB 1, lá no anexo 5, tem lá as habilidades de língua portuguesa ou matemática. Mas, professora Jéssica, eu não quero dar uma aula de língua portuguesa e nem de matemática nos anos iniciais. Eu quero dar uma aula de história. Eu posso? Não, porque não está de acordo com o edital. 2. Falta de estrutura de aula. Então, a sua aula não tem uma introdução, ou desenvolvimento, ou a conclusão. Desalinhamento com habilidades ou estudo de caso. Estudo de caso aqui para educação especial. Se não corresponder a uma das habilidades do anexo 5 para a disciplina escolhida. Então, você até fez a disciplina de acordo com o edital, mas você escolheu outra habilidade que não está de acordo lá com o anexo 5, ou para o pessoal da educação especial, um estudo de caso que não está de acordo com o anexo 6. A ausência do candidato da gravação, você sair fora do enquadramento da câmera. Problemas técnicos, como o áudio muito baixo, a qualidade da imagem muito ruim, você não aparece visível, ou os elementos que você vai trazer na sua aula, como cartaz ou algo que você vai escrever na lousa, se não estiver bem legível, você pode ser zerado. Ou o áudio, além de muito baixo, alto demais, com ruídos, muito barulho no fundo, uso incorreto da língua. Se a aula for apresentada em uma língua diferente do português, exceto, como eu havia falado, os professores de inglês podem gravar também em inglês e o pessoal da educação especial, no caso, estudo de caso de deficiência auditiva, deverá fazer o uso de Libras. Duração inadequada do vídeo. Se o vídeo tiver menos de 2 minutos de gravação, será zerado. 8. Não conformidade com especificações do edital. Então, tiver fora do formato, tiver acima de 1 GB, e também execução do arquivo, se o arquivo não rodar lá na área do candidato. Agora, situações que podem reduzir a sua nota. Primeiro, simulação inadequada. Se a aula não simular a presença física dos alunos, você não fizer as interações com os alunos da aula e não fazer perguntas, fingir que os alunos não estão ali. 2. Elementos desconectados. Inclusão de elementos da aula que estejam desconectados com a habilidade. Não faça sentido para aquela habilidade ou para o estudo de caso. Então, os recursos precisam ter sentido para a sua disciplina e para a sua habilidade também. Então, por exemplo, estudo de caso. Se eu vou dar um estudo de caso para um estudante que é cego, eu vou trazer recursos de quebra de barreira para o surdez? Não faz sentido. 3. Foco e resolução de exercícios. Sua aula não pode ficar só baseada em resolução de exercícios. Então, por exemplo, matemática, eu só vou fazer cálculos. E a parte teórica? Contextualização com os estudantes, levantamentos de hipóteses, sondagem, onde que fica? Uso de técnicas que reduzam a imagem do candidato na gravação, como colocá-la em um campo menor, como eu estou aparecendo aqui para vocês. Eu estou numa tela pequena e o slide maior. Então, você pode ter aí uma redução na sua nota. É errado fazer? Proibido? Não, não vai te zerar, mas você vai ter uma redução da sua nota. Por isso que eu aconselho você gravar você totalmente de frente da lousa, de um cartaz, enfim, dando a aula. 5. Comentários inapropriados, despreciativos, ofensivos aos direitos humanos, racistas, homofóbicos. Precisa ter aí uma atenção em relação a certos tipos de comentários aí na sua aula que você for gravar.
6. Linguagem inadequada. Uso de linguagem que não seja adequada para uma sala de aula ou que não corresponda ao ano e série. Então, por exemplo, para o ensino médio, eu não posso ter uma linguagem que eu vou utilizar nos anos iniciais do ensino fundamental, ou o contrário. Então, eu preciso ter esse cuidado. É igual ao meu caso, eu tenho 2 cargos na Prefeitura de São Paulo. De manhã, eu dou aula no Fundamental 2, à tarde, na pré-escola, na EMEI. Então, como eu falo com os estudantes de manhã, não é da mesma forma que eu falo com as crianças lá na EMEI. Então, precisa mudar a chavinha aqui. 7. Uso excessivo de leitura. Então, você não pode fazer uma aula só lendo slides ou ficar lendo o roteiro em mãos. 8. Interagir com a banca avaliadora. Direcionar-se à banca avaliadora após a apresentação inicial, exceto para fornecer informações sobre a aula ou atendimento especializado. Você vai falar para os alunos sempre e não para a banca. Esquece que é um concurso. Você vai fazer uma encenação que você está na sala de aula, dando uma aula normal, como se nada tivesse ocorrendo. Aqui no material que eu estou apresentando para vocês, eu deixei o item 11.2.5, que são os critérios de avaliação da videoaula. É importante você dar uma lida depois. Aqui tem a pontuação máxima de cada dimensão e os critérios. Então, por exemplo, a dimensão introdução, contextualização dos conteúdos, apresenta as ideias seguindo uma sequência lógica linear, com início, meio e fim, introdução, contextualização, objetivo da aula, aprofundamento, conclusão de maneira clara e concisa. Total 10 pontos. Agora, se você fizer isso parcialmente e comprometer a conclusão da aula, 7,5 pontos. Apresentar as ideias de maneira confusa, sem sequência lógica, sem clareza e sem linearidade, 2,5. Daí vai diminuindo a sua nota. Encaminhamentos metodológicos, recursos didáticos, digitais. Aqui também tem os critérios. Linguagem, tom de voz, expressões faciais e corporais. Também tem os critérios que pode ir de 10 até 2,5 pontos. E também temos a dimensão gestão de tempo de aula. Faz boa gestão do tempo de aula, cumprindo o planejamento, contemplando boa explicação dos conteúdos, fazendo o equilíbrio do tempo de introdução, aprofundamento e conclusão dentro do tempo de 5 até 7 minutos de aula. Se você não conseguir isso, também vai diminuindo aqui a sua nota. E para fechar aqui o vídeo, eu vou trazer aqui as habilidades do professor de Educação Básica 1, o Fundamental 2 e médio, lá no edital no anexo 5, tem lá as habilidades, e para o pessoal da Educação Especial, os estudos de caso, vocês encontram no anexo 6. Professor de Educação Básica 1, língua portuguesa, você pode escolher essa habilidade do primeiro ano, compreender o sistema de escrita alfabética. Então, você pode trazer uma parlenda, uma produção de texto, não precisa ser escrita propriamente dita, mas uma produção oral e a professora como escriba, ou então uma proposta com alfabetos móveis, com recortes, para a compreensão da escrita, uma leitura de leite até, você pode trazer aqui. Também uma habilidade aqui para o segundo ano, planejar e produzir textos conhecidos de diferentes gêneros, considerando a situação comunicativa, tema, assunto, a estrutura daquele gênero, finalidade. Daí aqui você pode utilizar tanto a produção escrita quanto oral. Para o terceiro ano, compreender os efeitos de sentido de recursos de persuasão, como cores, imagens, escolha de palavras, jogos de palavras, tamanhos, anúncios, campanhas publicitárias, conscientização. Então, os elementos da imagem, não só a escrita em si. Para o quarto ano, compreender efeitos de sentidos decorrentes do uso de diferentes pontuações, ponto final, interrogação, exclamação. Você pode utilizar uma reescrita até, então você vai fazer
por exemplo, com os alunos, uma interação. Vamos fazer a reescrita da história do Chapeuzinho Vermelho. Nessa parte, será que tem ponto de exclamação? Tem 2 pontos? Tem travessão? É um diálogo? Entendeu? E fazendo essa interação com os alunos. E para o 5º ano, comparar informações apresentadas em gráficos, tabelas, presentes em textos de diferentes gêneros, textos didáticos, entre outros. E depois temos para matemática, do 1º ao 5º ano. Por exemplo, no 1º ano, utilizar números naturais como indicador de qualidade ou de ordem de diferentes situações cotidianas. Então, trazer situações cotidianas. Então, eu fui para o mercado, comprei tanto de bolacha. Se eu comprar mais bolacha, quantos eu vou ter? Fazer essa sequência de supermercado, outra situação do cotidiano. Então, trazer problemas da matemática envolvendo situações do cotidiano. Ou então, por exemplo, 3º ano, formas geométricas. Eu posso trazer embalagens para mostrar o que é um cubo, o que é uma pirâmide, o que é um cilindro. Quando eu dava aula para os anos iniciais, eu fazia muito isso. Eu trazia embalagens de coisas da minha casa para mostrar de maneira prática as formas espaciais, que são as formas que a gente fala 3D. Então, você pode trazer esse tipo de recurso para a sua aula. Então, tem aqui as habilidades e você precisa seguir essas habilidades. Escolher uma delas. Não pode escolher nada que esteja fora. Então, os anos iniciais, você vai escolher ou português ou matemática do 1º ao 5º ano, certo? E só relembrando que eu tenho as apostilas para o processo seletivo aqui para o estado de São Paulo. Eu tenho a apostila para o PEB1 em PDF, valor R$20. A apostila da parte geral comum a todas as disciplinas para o Fundamental 2 e médio, os especialistas, valor R$20. Tenho a apostila específica para a educação especial, valor R$18. E a apostila específica para a geografia, valor R$18, vai ficar aqui na descrição do vídeo o link lá do site da Hotmart para vocês adquirirem. E a novidade aqui que eu já passei educação, que eu tenho em parceria aqui no canal, já tem o curso preparatório completo online para o processo seletivo do cargo aqui de professor de Educação Básica 1. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link no qual você pode fazer o teste de 3 dias grátis lá na plataforma do Já Passei e também um link com 15% de desconto, que daí o curso vai sair no valor de R$397. Curso completo com publicações institucionais, autores e também orientações para vídeo aula, beleza? Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!